Bom, nosso tema de hoje é o Renascimento. O Renascimento foi um movimento artístico-cultural que aconteceu na Europa, que foi lá do século XIV até o século XVI. Olha só, o Renascimento, então, ele nasce na Idade Média. Ele nasce na crise... Vamos desligar o microfone, pessoal, por favor. Ele nasce na Idade Média e ele vai até o mundo moderno. Ele vai ao século XIV, o século XV, e ele vai ter fim, o seu declínio, lá no século XVI. Então vai ser um movimento de grande transformação cultural, uma grande transformação artística, transformações científicas, que vai iniciar no final da Idade Média e vai até o século XVI no mundo moderno. Meus amigos, esse período fazia uma grande celebração sobre a Antiguidade Clássica. Os renascentistas vão valorizar muito a cultura grega e a cultura romana. A cultura grega e a cultura romana vão ser supervalorizadas no Renascimento. Por outro lado, eles faziam uma crítica violenta à Igreja Católica, que pregava a teoria do teocentrismo. Ou seja, tudo a igreja queria explicar segundo a vontade de Deus. As pessoas perguntavam por que chovia, a igreja respondia, porque é a vontade de Deus. Perguntava por que tinha seca, e a igreja respondia que era a vontade de Deus. Toda a explicação da igreja era assim, porque Deus quer assim. E os renascentistas procuraram, então, a partir da crítica à Igreja Católica, valorização da cultura greco-romana, Grécia e Roma, tentar, então, explicar pela ciência alguns fenômenos, né, que antes a igreja falava só que era a vontade de Deus. Então, quando você vai ver as raízes da Idade Média, as raízes do Renascimento, ela está na Idade Média. É importante levantar isso. Quais são, se eu perguntar assim, professor, quais são as características do Renascimento? Quais são os fundamentos do Renascimento? Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, o Renascimento, ele tem características. Características são aquelas partes que compõem o todo, né? Você junta várias partes, vários pedacinhos e junta, por exemplo, o professor Frâncio, característica dele, cabelo preto, usa óculos, tem barba, né? Tá gordinho, são características minhas. Então, pode ser que amanhã, vou ficando mais velho, as minhas características mudam, né? Mas se você juntar todas essas características que eu falei, eu tenho 1,80 m, você vai ter o conjunto de tudo, vai ser o professor Frâncio. Então, se eu pedir na prova os fundamentos da Renascença, ou eu pedir características do Renascimento, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, a primeira característica é o antropocentrismo. O antropocentrismo, meus amigos, ele é importante, porque ele coloca o homem no centro. O homem, então, pela ciência, pela razão, começa a tentar explicar todas as coisas. O Renascimento, a grande preocupação do Renascimento é explicar tudo o que acontecia na natureza utilizando a ciência. Não é? Tanto é que o antropocentrismo deu origem a uma grande teoria lá no Renascimento que recebeu o nome de humanismo. O que é humanismo? É a valorização do ser humano. Então o ser humano passa a ser extremamente valorizado. Né? A igreja pregava o teocentrismo, Deus no centro, a palavra teo é Deus, né? Querendo dar uma explicação de tudo em nome de Deus, sem explicar nada, mas os renascentistas queriam o humanismo, queriam o antropocentrismo, explicar o homem explicando agora os fenômenos da natureza. E usando a ciência, o método racional, o método científico para isso. Isso foi o Renascimento. Uma outra característica do Renascimento é o racionalismo, né? Ou seja, a valorização da razão, a valorização do estudo científico, a valorização das comprovações daquilo que se dizia. O homem então começa a querer comprovar todas as coisas pela ciência. E uma outra característica dela é o naturalismo. São os fenômenos naturais, né, por meio do método científico. O hedonismo
é uma outra prática. É uma outra prática do Renascimento. Só um minutinho. O hedonismo é a busca do prazer. E o homem naquela época ficava querendo os prazeres terrenos, mas ele lembrava da Idade Média e tinha medo da religião. Ele tinha medo do inferno. Então, o Renascimento vai ser aquele período de dúvida. O homem se entregava aos prazeres, ao hedonismo, ou ele ficava próximo da igreja, né? Então, é um período de dúvida para o homem. Com certeza, o homem que viveu no mundo moderno. Ele não sabia se ele praticava o hedonismo ou se ele continuava do lado da igreja, né? Pode perguntar, meus queridos. É que o Renascimento é tipo um período que a ciência tenta explicar tudo que a igreja não conseguiu explicar. Exatamente. Esse período do mundo moderno, que traz o Renascimento, é o período exatamente que a igreja, igual meu amigo escreveu aqui, antigamente qualquer pessoa que tentava explicar alguma coisa era chamada de bruxo, né? Era queimado vivo. A Igreja Católica, na Idade Média, criou o Tribunal da Santa Inquisição, que perseguia as pessoas que não concordavam com a Igreja Católica. Agora os renascentistas vão discordar, mas vão utilizar o quê? A ciência para tentar explicar todas as coisas. Uma outra característica, a última aí do Renascimento, pessoal, é o individualismo. O individualismo seria valorizar a capacidade individual de empreender, de realizar, de dirigir, de comandar, de criar que o ser humano tem. Então veja bem, o individualismo é essa capacidade incrível que o ser humano tem de fazer as coisas. E o Renascimento, como valoriza o humanismo, é exatamente a ciência versus a Igreja Católica. Mas os renascentistas, é importante lembrar disso, eles não eram ateus. Não tem de pensar, será que eles foram ateus? Não eram, não. Eles criticavam a Igreja Católica, que, segundo eles, cometia muitos erros naquela época. Explorava a fé das pessoas. Então, os renascentistas eram contra, né, a Igreja Católica. Eles não eram contra Deus, eles não eram contra a teoria do cristianismo, né? Exatamente, eles apresentavam o fato, provavam o fato e muitas vezes mostrava que a Igreja Católica estava errada, né? Então, o Renascimento era contra a Igreja Católica, as suas ideias. Mas veja que a Igreja Católica usou muito dos artistas do Renascimento. Por exemplo, Michelangelo esculpiu obras belíssimas dentro da Igreja Católica, né? Porque eram pinturas maravilhosas, pintores, escultores, e isso atraía o público. A igreja, quando enchia a sua igreja de pinturas, de esculturas, as pessoas iam lá ver aquelas pinturas belíssimas. E isso atraía o povo para dentro da igreja. Então, de qualquer maneira, a Igreja Católica acabou usando o Renascimento para atrair pessoas para a igreja, né? O humanismo, pessoal, o Renascimento, ele nasce, o berço dele é na Itália. Ele começa na Itália, no século XIV, e depois ele vai se espalhar pela Europa toda e depois para o mundo todo, né? Quando o Império Romano, lá na Idade Média, lá na Antiguidade, quer dizer, antes da Idade Média, o Império Romano vai conquistar a Grécia. E todos aqueles conhecimentos gregos vão ser levados para Roma. E esses conhecimentos da Grécia, o próprio conhecimento de Roma, vai ser muito utilizado para montar a teoria do Renascimento, a teoria renascentista. Uma outra coisa, pessoal, um outro ponto importante da aula de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a prática do mecenato. O que era o mecenato? O que era um mecena? Alguém sabe? O que era a prática do mecenato? O que era um mecena? Não. Não, teoria da evolução não, Davi. Eu vou explicar para vocês. A prática do mecenato, gente. Eu estou comecei na página 4 aí, ó. Eu vou até a 7 hoje, tá bom? Nós vamos até a página 7. Olha só. A prática do mecenato, meus queridos, era uma prática que se caracterizou naquele momento pelo apoio financeiro de importantes patrocinadores para os artistas. Ou seja, o artista naquela época ele não podia ser só artista. Ele tinha que trabalhar em diversos ramos e à noite ele produzia artes.
Quando a Igreja Católica, a burguesia, a nobreza, os reis, até mesmo o Papa, viu que as pessoas eram muito boas em arte, eles começaram a pagar aquelas pessoas para produzirem somente a arte. E esse financiamento que essas instituições, os reis davam aos artistas, recebia o nome de mecenato. Então era quando alguém muito rico, um rei ou a própria Igreja Católica, pegava um grande artista e esse artista vivia só de fazer arte. Ele não precisava mais fazer qualquer outra atividade a não ser a atividade artística. Tá entendido? Deu para entender o que é o mecenato? Maravilha. Então o mecenato vai ser isso. É quando... Quem que vai ser mecenato, professor? A burguesia, a nobreza, os reis, a Igreja Católica, o próprio Papa da época, que vão contratar artistas para produzirem belíssimas obras de arte. Professor, você pode falar para mim um artista do Renascimento? Mas é claro, Michelangelo, Rafael, né? Leonardo da Vinci, são grandes artistas do Renascimento, gente. Quando você vai à Itália, por exemplo, na Capela Sistina, você visita as igrejas italianas, você vai ver elas abarrotadas, né? As tartaruga ninja tem o nome deles, né? Você vai ver as igrejas italianas lotadas. Você vai em Roma, por exemplo, onde fica lá o Papa, você vai ver a Capela Sistina lotada de obras de artistas do Renascimento, como Michelangelo, por exemplo, né? Obras famosas, muito famosos, como quadro como Batismo de Cristo, está aí no livro de vocês, ó. Outra representação, né? Uma série deles aí, ó. Tem, por exemplo, Rafael fez a Escola de Atenas, um quadro sensacional, lindo. Você tem Davi, que foi uma escultura, por exemplo, esculpida por Michelangelo, né? Então, assim, eram artistas que realmente tinham uma capacidade incrível de fazer arte. E esses homens é que elevaram, claro, e muito o nome do Renascimento. O Renascimento se tornou mundial por causa de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci. Depois, em outros países, veio Camões, veio Erasmo de Roterdã, na Holanda, veio William Shakespeare. Quem nunca ouviu falar de Shakespeare, né? Shakespeare na Inglaterra, né? Então, são muitos artistas que compõem aí o Renascimento. Ok, galera?